Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, é isso aí, né? Hoje nós temos aqui a companhia de Mate e temos a companhia de Loki ali no fundo, tá? Hoje ele vai ficar ali, de modelo do nosso vídeo. Nem vou usar tirar, tá? Porque se eu tirar, vai dar B.O. Então é melhor eu deixar ele lá, tá bom? E eu vou deixar a carta dela aqui na frente mesmo, tá? Não quero que fique assim hoje. Eu vou estar aqui só de, de mensageira hoje. Hoje aqui como é que se diz? A atenção vai estar indo pra Maate, tá bom? Então vamos deixar ela aí hoje no cantinho, tá certo? Como sempre, né? Eu venho aqui pedindo, né? Pra quem puder, pra quem quiser, né? Tá aí se inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário, né? Sua participação é muito importante aqui, tá? Pra gente nesse trabalho. E falando sobre isso, né? Eu gostaria de vir agradecendo aqui a todos, né? Que são inscritos aqui no canal, que acompanham, né? Que vem comentando, pelas sugestões de tema, pelas sugestões que eu uso lenço no cabelo, tá? A pessoa que sempre fala do lenço do cabelo, já vou avisando, no que vem você vai me ver muito de lenço no cabelo. Aproveita, tá? Por enquanto que esse ano eu também vou me aproveitar, tá? Até lá ainda tem um pouquinho de chão, mas, né, vamos aproveitar, porque depois eu não sei, eu vou ficar muito tempo de lenço na cabeça. Então aproveita, tá bom? Mas eu venho agradecendo, tá? Aí pelo carinho, né? O canal é pequeno, né? Aí a gente aí conseguiu atingir o número de 100 inscritos, que é muito pouco, né? Mas pra mim, gente, é uma vitória muito grande, né? Muito grande. Olhar pra trás de quem eu era, como eu estou hoje, né? Pra mim é uma conquista, né? Muito grande. E eu comemoro mesmo. Eu comemoro a cada um inscrito que aparece aqui nesse canal. Eu comemoro. Por quê? Porque eu tento manter esse trabalho de uma forma simples, né? Eu não pago divulgações, eu não faço chamadas de vídeo, como é que fala assim, sensacionalistas, né? Eu venho trazendo aquilo que o meu coração pede para que eu faça, né? Eu venho sempre ouvindo a voz do meu coração. E eu acho que até agora deu certo. Pode não ter um número grande aí de inscritos, eu não tenho quantidade, mas eu sei que eu tenho qualidade, né? Aí, até com relação a quem é inscrito no canal, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Se um dia, né, aí diante, conforme eu for conseguindo, né, e aumentando o trabalho do canal, e a gente conseguir mais inscritos, o tema, o estilo de trabalho do canal, ele não vai mudar. O máximo que pode acontecer aqui é de a gente entrar com outras filosofias, né? Ou eu voltar a vir falar dos orixás, né? Um dia. Só que aí o trabalho vai ser um pouco diferente, enfim, né? Mas pode vir a acontecer, né? Alguma coisa assim. E eu gostaria muito, né? Que viesse. Aí eu tô me preparando para isso. Mas eu já vou tá procurando saber aí no que eu pensei, se a gente pode, né? Se puder, eu vou ficar muito feliz. Mas eu já entendi que o direcionamento do canal, apesar de ter os orixás, é estar falando aqui dessas mulheres, né? Das ciganas, tá trazendo aqui um pouco sobre essa filosofia, trazer um pouco de sabedoria, né? Assim, pra gente, né? E que nem eu disse, eu não sei se eu disse isso, mas eu vou estar falando aqui de novo, porque eu já não lembro o que eu falei no começo. Eu recebi alguns dados do canal, né? Quando bateu a meta aí dos 100 inscritos, o YouTube me mandou um mini relatório, né? Com alguns dados do canal. E aí veio mostrando que o público do canal é um público mais maduro, né? É um público que está aí na faixa etária de idade de 45 a 55 anos, né? A maioria das pessoas inscritas e que revelam as suas idades, no caso, né? São a maioria nessa faixa de idade, tá bom? A gente tem um pouquinho aí dos 35 até os 44, mas é bem pouquinho, tá? A maioria tá pra cima.
E para menos, né, dessa idade, se tem, a pessoa não especificou, então eles não trazem esse dado. Então, tanto quanto os inscritos quanto os que assistem são, né, estão nessa faixa etária de idade. Outra coisa muito interessante, que foi que a maioria dos inscritos, ou aqueles que revelam, né, aí o seu gênero, seria, no caso, homens. Então, a maioria dos inscritos e que assistem os vídeos do canal são do sexo masculino. Isso, pra mim, foi uma surpresa muito grande. Por quê? Porque essa questão de cartomancia é muito voltada às mulheres, né? Mais mulheres têm interesse. Na verdade, até a mesa, eu tenho clientes homens, tá? Mas eu tenho mais mulheres do que homens, né? Já tive mais homens, assim, mais homens do que mulheres. Não era mais homens, eram homens que jogavam com mais frequência. Hoje eu tenho mais mulheres que jogam com frequência do que homens, né? Mas eu achei isso muito interessante, tá? Achei bem interessante esses dados. E depois eu quero estar falando alguma coisa aqui. Deixa eu dar outro dado, senão eu vou esquecer. E o outro é com relação de que o canal, mesmo sendo tão pequeno, né? Ele já atingiu aí as fronteiras, vamos falar assim, né? Dos dados que veio para mim, que já tivemos espectadores fora do país. Não mostrou de onde é, mas sim, né? Que já alcançou e teria espectadores, ou pelo menos pessoas que já assistiram fora do país. Né? E foi impossível não lembrar do seu Sete Encruzilhada. Né? Ele já falou algumas vezes para mim, quando ele tinha oportunidade mais de me ver, né? Ou quando ele tem, assim, nos trabalhos da casa, ele sempre falava isso pra mim, né? Ele falava assim, moça, a senhora vai levar o nosso nome para muitos lugares do mundo. A sua palavra vai alcançar muitos lugares do mundo, né? E as suas palavras têm poder. Ele sempre falava isso pra mim, sempre falou algumas vezes. Mas essa questão de que eu levaria o nome deles para muitos lugares do mundo, ele sempre frisou muito isso. E eu levava isso como um estímulo, sabe? Tipo assim, ele tá me estimulando, né? Então, sempre peguei isso assim, agradecia, mas eu falei, ele tá tentando me animar, estimular a continuar o trabalho, né? Mas aí, quando eu vi isso, foi impossível, gente, não tá lembrando. Eu falei, olha aqui, gente, eu já ouvi isso daqui, de vou falar assim, né, de uma pessoinha aí, que de vez em quando aparece, né? E eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz mesmo, tá? E eu venho agradecendo a todos vocês, né? E é isso, né? E que a espiritualidade possa manter, né? E que ela sempre seja, na realidade, o carro-chefe desse canal, né? Obviamente que se, né, um dia o canal atingir mais proporções e eu começar a conseguir, né, tirar um dinheiro desse trabalho, a gente pode investir em mais equipamento, a gente pode investir em muitas coisas, quem sabe eu já começar aí a galgar, né, a minha nova profissão, né, já começar a me voltar mais para esse trabalho, né? Mas como eu falo, tudo eu acredito muito nisso, gente. É um passinho de cada vez, né? Não adianta a gente querer acelerar um processo. Então, tudo tem o seu tempo. E as coisas, quando elas têm que acontecer, elas vão acontecer. Se esse for meu caminho, meu destino, mais cedo ou mais tarde, isso vai estar acontecendo, né? E é isso. Então, eu não acelero muitos processos, né? Eu vou indo aí nessa caminhada. E eu falei, eu tinha e tenho muito que aprender. Então, não adianta eu querer alcançar grandes números sem eu ter o conhecimento necessário para estar vindo aqui. Então, primeiro eu vou me abastecer, né, vamos falar assim, de conhecimento, de sabedoria, né, para que eu possa, nesse caso, estar oferecendo, né, um trabalho assim mais pautado, né, mais concreto. Porque eu ia falar uma coisa e me distraí agora. Mulher, porque a cabeça não tá boa hoje, não. Eu ia falar alguma coisa e eu acabei esquecendo, né? Porque eu acho que a gente tem que ir com paciência, né? Lembrei. Lembrei dessa frase. Era isso, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né?
Então, tudo aí um passinho de cada vez. Eu fico muito feliz, né, de ver pessoas que me procuram para estar fazendo as tiragens, porque viram o trabalho do canal de alguma forma, gostarem e acreditaram daquilo que eu tô fazendo. Pessoas que procuram e querem, por exemplo, ir na casa, né, ir para casa de babá. Ah, eu gostaria de ir lá. Agora a gente tá parado, né? Assim, a gente vai voltar agora a fazer algumas coisas na casa, mas é só para os filhos, por enquanto. Tem só uma pessoa que eu já tava, antes de tudo acontecer, de estar tentando encaminhar essa pessoa para ele, porque essa pessoa precisa. Inclusive, eu vou estar conversando com ele sobre isso, né? E aí, gente, para quem é de fora, infelizmente, só o ano que vem, né? Só o ano que vem que a gente vai abrir as portas, que vai poder atender as pessoas de fora. Por enquanto, é só interno mesmo. Até clientes, pessoas que eram já frequentes, né? No caso, algumas coisas não vão poder estar participando mesmo, tá? Então, infelizmente, esse ano, né, eu trabalho. Mas eu acho que eu vou entrar numa parceria com o Babai com relação a uma coisa. Vou estar conversando com ele direito esse final de semana, e aí eu venho divulgando aqui qualquer coisa, tá bom? E é isso, né? Ah, eu falei que ia deixar um recado aí, né? A questão dos homens, né? Hoje a internet foi bombardeada aí, né? Com uma notícia de uma moça, né, que foi aí espancada pelo seu companheiro, pelo seu namorado, né? Um homem que vamos dizer assim, né? Acabou atingindo ela, um homem, tá? Enfim, né? Com mais de 60 socos no rosto dela, né? E é muito complicado, né, de ver uma notícia dessa, né? Eu, Thaís, já fui vítima de violência doméstica, já fui, né? Eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é o medo, eu fui, né? E a pressão psicológica que a gente vive, porque a gente vive mesmo, né? E eu não posso dizer que isso era só culpa dessa pessoa, na realidade tinha a minha parte, né? Por uma dependência emocional, vamos dizer assim, ou por não estar conseguindo me libertar daquela situação. Tudo bem que, né, eu tinha um filho, enfim, né? E quando eu pude, né? Hoje eu estou aqui, na realidade, né? Mas enfim, já fui. E isso, gente, é muito complicado, né? Claro que não chegou a esse ponto, né? A esse ponto não, mas, né? Enfim. E como o público do canal aqui, a maioria, né, segundo esses dados, é masculino, eu vou dando esse alerta, né, aos homens. Hoje não, né? A nossa sociedade sempre foi muito, muito machista, né? Desde os primórdios da humanidade, a sociedade ela é machista, né? A sociedade ela é patriarcal, vamos estar dizendo assim. E eu sei que existe uma cobrança, né, da sociedade para com os homens também, mas principalmente com relação àquelas histórias bem antigas: homem não chora, homem não demonstra sentimentos, homem precisa se validar, homem precisa ter não sei quantas mulheres. A gente sabe que tem isso, porque tem também. E isso vem da criação dentro de um lar, um pai e uma mãe que criam um filho dessa forma. Antigamente, a gente até consegue entender, porque eram outros tempos. Hoje a gente não tem mais desculpa para isso, né? Hoje a gente não tem mais desculpa para isso, né? Para criar os nossos filhos dessa forma. Eu sou mãe de um menino, né? E eu sempre falo isso para ele: eu crio um homem. E eu falo para ele: se um dia você pode estar morando longe de mim, você pode estar casado com a sua família, se um dia eu souber que você levantou a mão para uma mulher que seja, você vai apanhar de outra, porque não vai ter idade para você, para mim ir lá e dar os tapas que eu não te dei quando você era criança. E ele não duvida disso, porque ele sabe que isso é verdade. Ele sabe. Ele me olha com uma cara assim de tipo, ele sabe que ele tem uma mãe que é louca. Isso ele sabe, né? E eu sempre falo isso pra ele, deixo ele muito consciente, né, com relação às coisas. E eu vou fazer esse apelo aos homens: façam terapia,
busquem ajuda, né? O ano passado bateu o recorde de feminicídio no nosso país. Em 2004 foi o ano que bateu o recorde. Isso não é algo comum. Só que a sociedade vê isso acontecer e ninguém fala nada, né? Isso passa, isso fica impune, isso fica em branco, né? Tantas vidas ceifadas e ninguém faz nada. A realidade é essa, ninguém faz nada. E vou pedir às mulheres também que acompanham esse canal, busquem ajuda psicológica. Vocês não vão estar conseguindo se livrar disso de um dia para a noite, não vão, né? É algo demorado, porém necessário, tá? Não deixem passar pequenos avisos sobre a violência dessa pessoa. Às vezes não é a violência através de um tapa, né? Mas é um empurrão, é uma maneira de estar te traumatizando, né? De estar proferindo palavras que vão te rebaixar, que vão te humilhar. Então não deixe isso acontecer, tá? No primeiro sinal, gente, às vezes no relacionamento, porque essa pessoa ela vai mostrar quem ela é desde o relacionamento. É a gente que não quer ver, ou a gente que tem medo de ficar sozinho. Não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de se curar, né? Eu que falo aqui tanto das ciganas, tanto para homens quanto para as mulheres. O povo cigano, né, trabalha muito a liberdade. E as ciganas, elas têm esse trabalho de ajuda com relação a se livrar das dependências emocionais, tá? Eu vou estar falando isso. Elas trabalham e ajudariam muito, as pombogiras ciganas também, né, com relação a esse empoderamento e principalmente se livrar dessas amarras, tá? A pombagira cigana, ela te traz muita liberdade com relação ao seu emocional, tá bom? Te ajudar a te livrar, tá? Dessas, que nem eu disse, desse peso, dessas amarras e principalmente da dependência emocional. Ela vai fazer você, pelo menos, te ajudar, né? Eu vou estar falando assim, a se tornar mais livre, tá bom? Com relação a isso. Então, eu trago muito elas aqui e eu vou pedindo a vocês isso, né? Para quem tem essa fé, principalmente vocês mulheres, trabalhem, busquem, orem, peçam essa ajuda ao espiritual, né? E procurem ajuda. Procurem ajuda a fazer um tratamento psicológico. Grupos de mulheres que podem estar ajudando vocês. Aqui no YouTube a gente tem uma série de pessoas que fazem vídeo ajudando com esse trabalho, né? Se você conhece uma amiga, se você conhece alguém da família, também tente ajudar de alguma forma, né? E não tentem, como é que eu posso dizer? Tentem salvar pessoas. Mulher tem muito essa tendência de ter aquela síndrome de ser a salvadora, né? Que a gente fala. As pessoas, gente, elas só mudam quando elas querem, tá? E para muitos casos, muitos homens, não é agradável mudar, porque é a maneira que eles conseguem manipular a gente. E eles conseguem não apenas manipular a gente, mas todo mundo que tá em volta, tá? Então, fiquem alerta com relação a isso. E homens, eu venho pedindo encarecidamente a vocês que façam. Se vocês acham que existe alguma coisa de errado, busquem ajuda médica e busquem também ajuda espiritual. A espiritual, né? O corpo e a matéria e o espírito precisam andar em equilíbrio. Busquem saber, busquem entender o que acontece com vocês, né, gente? Porque é bem complicado. Por isso que eu falo que é impossível eu não olhar para trás e não agradecer todos os dias a espiritualidade pelo que eu sou hoje. Eu tive que abrir mão de muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu tive que começar a minha vida do zero. Literalmente do zero, né? E eu vou te falar para vocês, tinha mais pessoas torcendo contra mim do que pessoas a favor de mim. Mas eu também tinha muitas pessoas a favor de mim. E eu tinha um povo a favor de mim que era invisível, né? E foi a eles que eu me apeguei. Principalmente Rosa Vermelha. Eu falo que Rosa Vermelha, ela fez o trabalho sujo na minha vida, né? Foi ela que veio de frente, limpando tudo isso e me modificando, me trazendo essa liberdade, esse movimento de me libertar de tudo isso que me aprisionava, né? Por isso que eu falo todos os dias para ela
porque eu amo ela. E eu amo ela mesmo, assim. Não é um amor, gente, aquela coisa louca, né? Mas é um amor de gratidão, né? E eu sempre falo, mãe Iemanjá, não me tire nunca rosa vermelha de mim, porque a minha gratidão é um apego que eu vou falar que eu tenho com ela muito grande, né? E ela foi responsável, não só ela, todos que me ajudaram, mas ela é o carro-chefe, né? Ela é a minha entidade-chefe. Eu não tô falando de orixá aqui, né? Tô falando de entidade. Então, ela é a entidade-chefe na minha vida. E eu falo que ela não me deu homem, né? Ela não me deu tudo aquilo que eu queria, né? Porque eu falei homem no sentido que muitas pessoas acham que pombagira só significa isso. Mas ela me deu isso daqui. Isso daqui que eu sou hoje, né? Ela me deu esse trabalho que eu tenho aqui hoje. Então, eu não tenho condições, eu acho, na minha vida, de estar agradecendo a espiritualidade. Por isso que eu tenho esse movimento de quando eu olho para trás, cara, e ser extremamente grata, né? Eu acho que eu vou ser grata por toda a eternidade, né? E por isso que o meu propósito com eles, né, é muito grande. E eu venho muito com essa consciência de tentar fazer um trabalho correto aqui no canal. E sempre tá usando eles, né, como é que fala, mulher? Não como meio, e sim como fim, né, dessa jornada. Eles não são o meio de eu galgar riquezas na minha vida, né? Eles não são o meio, mas eles são o propósito na minha vida. Então, é outra visão de pensamento, tá bom? E é isso, tá? Já falei bastante aqui, 21 minutos, mas eu achei interessante falar sobre isso, porque foi a primeira coisa que eu pensei, gente, quando eu vi, e eu falei, caramba, o meu canal é pequeno, é muito pequeno, mas esse dado veio pra mim, e eu não posso deixar isso passar em branco, eu tenho, né, a responsabilidade de estar falando isso. Então, eu acredito que os homens que assistam, de alguma forma, eles devem gostar do conteúdo. E, de alguma forma, eles devem gostar do trabalho que eu faço. Então, essa é a minha história. De uma mulher que teve que lutar muito para se manter viva. Com um filho, né? E conseguir estar aqui onde eu tô hoje. Então, respeitem as mulheres que estão em volta de vocês. Lembrem que vocês vieram de uma mulher. Vocês vieram de uma mulher. Então, respeitem, né, essas mulheres que estão aí à sua volta. E, mulheres, prestem muita atenção com quem vocês se envolvem no dia de hoje. Não é feio ficar sozinha. Não é o fim do mundo não ter alguém, tá? Não se submetam a qualquer tipo de relacionamento por carência, tá? Peça a Dona Rosa Vermelha, né, que ela tem um trabalho maravilhoso com relação a isso, né? E eu sou aqui prova viva. Por isso que eu falo que aonde eu vou, eu levo o nome dela, né? Onde eu vou, eu levo o nome dela. Porque eu sou um exemplo aqui vivo do poder do trabalho dessa mulher na minha vida. Lógico que eu fiz a minha parte, né? Mas se não fosse ela, eu não estaria aqui, tá bom? E é isso, tá? Então vamos começar aqui hoje, que a gente vai estar falando de Maat, né? Prometi que a gente vai estar falando aqui sobre Maat. Maat, né? Quando a gente vai, tá, vamos dizer assim, traduzindo essa palavra, seria um conceito para verdade. Maat seria a verdade, né? Mas quando eu vou falar a verdade, que verdade é essa, né? Eu vou falar que é a sua verdade. Maat, ela vai significar não a verdade no sentido completo, aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é real, mas principalmente a verdade que habita em cada um de nós. Isso representa Maat. Maat não é apenas uma deidade ou uma deusa no Egito, né? No Egito Antigo. Ela também representa um grupo, vou estar falando assim, de conceitos e de princípios, tá? Eu separei algumas coisas aqui pra gente estar lendo, tá bom? Pra gente estar entendendo um pouquinho sobre esse conceito de Maat. Não é muita coisa, mas algumas coisas eu marquei aqui. Primeiro lugar, quando a gente vai falar de Maat, o mito que é mais famoso, vamos falar assim, né? É o mito da pena de Maat ou da balança de Maat.
Porque Maat também significa justiça, né? Ela seria a deusa da justiça, vamos estar falando assim. Não é à toa que ela carrega a balança. Então, o mito, que a gente já falou sobre ele aqui, né? Quando a pessoa morria, ela tinha o coração dela pesado na balança de Maat, né? Então, de um lado era colocado o coração do morto e do outro lado a pluma de Maat, que é essa pluma que tá bem aqui na frente da cabeça dela, que é uma pluma, né? Uma pena de avestruz, tá? Nesse caso aí. Então, ela usaria essa pena, né? E ela colocaria essa pena de um lado da balança, tá? Pra ser pesado ali o coração do morto. E aí, obviamente, que eu vou trazer o significado desses dois primeiros elementos pra gente começar a estar falando de Maat, entrando aí nesse conceito. Então, primeiro aqui, a gente vai estar falando sobre o significado da pena no mundo espiritual, tá? A pena possui um simbolismo rico e diversificado, representando principalmente a liberdade, a espiritualidade, a leveza, a proteção, a sabedoria e a conexão com o divino, variando de acordo com a cultura e as cores da pena também, tá? Aqui ele vai trazer, né, para liberdade e leveza, que seria a capacidade de voar, né, que está associada aos pássaros, faz da pena um símbolo de libertação de fardos e transcendência. Faz sentido, né? Espiritualidade e conexão divina. Em muitas tradições, como dos nativos americanos e do xamanismo, a pena é vista como um condutor de oração, um sinal de orientação e uma ligação com o mundo espiritual. Proteção e justiça. Em algumas culturas, como a egípcia, com a pena de Maat, a pena é um símbolo de verdade, ordem e justiça. Na Idade Média, era vista como um símbolo de sorte e proteção. Sabedoria e poder. Penas em rituais xamânicos com filtro dos sonhos ou chocalhos representam poder e proteção. No xamanismo, penas marrons são associadas a estabilidade, resistência e força. Renovação e crescimento. Em contextos espirituais, a pena pode simbolizar renovação, crescimento e vitalidade, além da conexão com a natureza. Certo. Agora a gente vai lá para o coração, que a gente tem aqui o simbolismo do coração, mas eu vou estar falando aqui algumas coisas, tá? O coração é um símbolo universalmente associado ao amor, mas o seu simbolismo vai muito além, né? Englobando também a força, a verdade, a justiça, a sabedoria, a intuição, o divino, o espírito, o nascimento e a regeneração. E tem raízes em diversas civilizações antigas, né? Amor e emoções. É o significado mais proeminente, representando amor romântico, como a gente já sabe, né? Nossa, aqui de novo. Eu acho que eu acabei copiando 2 vezes. Por isso ficou grande o negócio. Representando amor romântico, carinho, afeição e generosidade. Força e vitalidade. O coração que pulsa é visto como centro da vida. A gente falou disso lá no vídeo, né, de simbolismo do coração. Que a gente parte dessa ideia de centro, né, o centro do mundo. O coração seria o seu centro, o centro do seu ser. Quando a gente fala dessa ideia de centro, a gente pode até pegar, que nem eu dei o exemplo, de uma cidade quando era fundada, né? Lá, né? Nos primórdios da humanidade. Quando se fundava uma cidade, normalmente se construía uma igrejinha, né? Ali naquele local. E a partir dali, eles denominavam aquilo como centro. O centro daquela cidade. E a partir desse centro, tudo ia se expandindo. A cidade ia se expandir a partir desse centro. E funciona assim dentro, né, aí de várias culturas, como essa ideia do centro. Então, o coração é visto como centro da vida, da energia e da força vital. Sabedoria e intuição. Em muitas culturas, o coração é considerado o centro da sabedoria, da intuição e da compreensão profunda. Espiritualidade e divino. Em contextos religiosos e espirituais, o coração é visto como a sede do espírito, do divino e da conexão com o sagrado. O Sagrado Coração, como a gente conhece o Sagrado Coração de Jesus, é um símbolo proeminente da arte cristã, representando o amor incondicional de Deus. Origem e nascimento. Em algumas tradições, o coração simboliza o início da vida e a regeneração. Aqui já é outra coisa, né? Então, é isso. Então, a gente vai ter esses 2 simbolismos, né? Nesse contexto aqui, né?
com relação aos egípcios, no caso, né? Eu vou estar aqui, eu até separei um pouco com relação como funcionava esse tribunal. Aqui a gente vai estar especificando, né? Mas quando o morto ali, né, ele morria, no caso, né, essa pessoa morria, o coração que era colocado ali, né, na balança, ele tinha a função do quê? De transmitir, né, vou falar assim, toda a história de vida daquela pessoa. Porque o nosso coração, né, ele é um filtro, né, vamos falar assim, pro sangue, né, ele bombeia, né, conforme ele bombeia ali, o sangue, né, que passa por ele, ele filtra, vamos estar dizendo assim. Então, eu não sei se eu estou usando a palavra correta, mas vocês vão estar entendendo. O sangue tem a representação da vida. Então, conforme ele vem circulando pelo nosso corpo, passa ali no coração, né, faz esse movimento, acreditava-se que toda a história de vida que era transmitida através desse sangue, né, que representa a vida dessa pessoa, ficaria registrado nesse centro que era o nosso coração. Então, dali, né, quando esse coração ele era colocado para ser pesado, ele estaria ali comunicando ao sagrado e ao divino, tudo aquilo, toda a história de vida daquela pessoa, né? Quais foram as ações que aquela pessoa teve durante a vida dela aqui na Terra. Por isso a representação muito forte do coração. E o coração, ele era considerado, né, como um grande comunicador. Vou estar falando assim, aquele que nos comunica, que nos liga, vou estar falando assim, com o sagrado e com o divino. Né? Então seria essa a representação do coração. E aqui eu vou estar separando um pouco para a gente estar entendendo esse conceito de Maat. Como eu disse, Maat vai muito além apenas de uma deusa. Ele é um conjunto de princípios, tá? No Egito, né, a palavra Maat, ou melhor, a palavra para a verdade, significa Maat, tá? O uso de Maat surgiu na Era das Pirâmides, iniciada por volta de 2700 a.C. No começo, Maat estava associado ao deus Sol-Ra, que é o deus da criação, né? Ao faraó, à administração do país, ao homem comum, aos rituais dos templos e aos costumes mortuários. Ra, que nem eu disse, era o deus da criação, e dizem que Maat era filha de Ra, tá bom? No caso, assim, né? Na mitologia egípcia. Além disso, Maat eventualmente passou a ser associado a Osíris, o deus do outro mundo, tá? Para os egípcios antigos, a palavra Maat significa não só verdade, mas também retidão e justiça. Seu símbolo do Maat era a pluma do avestruz. Uma pluma como símbolo é encontrada em toda a parte do Egito, nos túmulos e nas paredes e colunas dos templos. A pluma pretende transmitir a ideia de que a verdade existirá. A pluma era transportada nas cerimônias egípcias, muitas vezes sobre um cajado. Ela aparece como fazendo parte do toucado da deusa. Para os egípcios que viviam na Era das Pirâmides, discernia-se o Maat como algo praticado pelo indivíduo. Era também uma realidade social e governamental existente, bem como uma ordem moral identificada com o governo do faraó. Durante toda a história do Egito Antigo, o Maat foi o que o faraó personificou e aplicou. Maat era a concepção egípcia de justiça. Era a justiça como a ordem divina da sociedade. Era também a ordem divina da natureza, conforme estabelecida no momento da criação. O conceito tanto fazia parte da cosmologia quanto da ética, né? Então, a gente viu aqui que era um conjunto de conceitos, né? E como eu disse, né, essa questão da verdade é muito a verdade que existe em nós. Esta verdade, né? Vou estar falando assim. O conceito de Maat confirma a antiga crença egípcia de que o universo é imutável e que todos os aspectos aparentes devem manter-se mutuamente no estado de equilíbrio. Ele subtende vigorosamente uma permanência, estimula o homem a esforçar-se por alcançar a virtude, até que não tenha mais falhas. A harmonia e a ordem estabelecida de Maat, assim como a permanência, estão subentendidas nisso.
O homem só teria êxito na vida se vivesse harmoniosamente de acordo com o conceito de Ma'at e em sintonia com a sociedade e a natureza. A retidão produzia alegria, o contrário trazia o infortúnio. E é verdade. Esse conceito ainda existe, principalmente dentro da cultura iorubá. Se eu lembrar, a gente pode estar entrando aqui um pouco com relação a isso, tá? Deixa eu ver onde foi que eu parei. A retidão, tá. Este era um conceito profundo para os egípcios antigos, um conceito que ultrapassava o âmbito da ética, né? E poderíamos dizer que, na verdade, afetava a existência do homem em seu relacionamento com a sociedade e a natureza. É claro que havia aqueles entre os antigos egípcios que não desejavam seguir os preceitos de Ma'at. Lógico que no Egito não era todo mundo que era sábio, assim, né? Ou que teria esse conceito espiritual tão, assim, mais elevado. A gente, em todas as nações, em todas as eras, a gente vai ter aquelas pessoas que são do contra. Isso daí vai acontecer sempre, né? Não eram todos que carregavam isso, né? Para os egípcios, a morte não era o fim, e sim uma interrupção. O egípcio não devia incorrer jamais no desagrado da sua divindade do Ma'at. O conceito do julgamento, sem dúvida, causava impressão profunda nos egípcios antigos. O drama envolvendo Osíris é vivido e descreve o julgamento tal como afetado pela balança. Aí a gente vai entrar aqui na descrição de como era feito esse julgamento. A balança é manipulada... deixa eu ver se eu coloquei aqui. É isso mesmo. A balança é manipulada pelo antigo deus dos mortos, Anubis, de cabeça de chacal. E atrás dele, Tote, o escriba dos deuses, que preside a passagem. Né? Tote, o deus Tote que a gente falou aqui, que além de ser o escriba dos egípcios, né, era considerado o pai, o deus da escrita, era considerado também o grande patrono das escolas de mistérios, né? Vou estar falando assim. E era também considerado Você falou o orixá. Era considerado ai, meu Deus, o deus da sabedoria. É porque eu já tô pensando em Orunmilá aqui. Que, pra gente, dentro do culto de orixá, Tote seria Orunmilá, como eu já falei aqui, né? Não é que é a mesma divindade, né, gente? Mas traz esses mesmos predicados. Eu vou estar falando assim, tá bom? Deixa eu ver. Ah, tá. Onde que eu parei? Isso, da pesagem. Atrás deste fica o crocodilo monstro pronto para devorar o injusto. Esse crocodilo seria vamos dizer assim, o monstro, que se eu não me engano ele chamava Amint, era um negócio assim, tá? Que agora eu não vou lembrar muito bem. Mas existem dois tipos de contos, tá? Que eu já ouvi. Diziam que depois do julgamento, né? Quando o morto era condenado, que a gente vai estar falando aqui, ele seria devorado por esse monstro, ou no caso, ele era condenado a estar voltando aqui para a Terra, né? Estar reencarnando e vivendo aqui novamente. Então tem essas duas versões. Mas a versão mais conhecida é essa versão do monstro mesmo, tá bom? Que era devorado por ele. Vocês vão ouvir bastante, mas também tem essa, tá? Que você viria aqui para viver todas as experiências novamente, tá bom? O monstro, né, pronto para devorar o injusto. Ao lado da balança, em sutil insinuação, está a figura do destino, acompanhada pelas duas deusas do nascimento, que estão prestes a contemplar o destino da alma, cuja vinda ao mundo elas certa feita. Então, elas trouxeram e agora elas estão ali vendo o julgamento dessa pessoa, né? Que certa feita presidiram. Na entrada está a deusa da verdade, Ma'at. Ela deve conduzir a alma recém-chegada à sala do julgamento. Então, quando o morto apontava ali no Amente, né? Que é a mente, né? É a mente, o lugar, se não me engano. Eu até anotei aqui pra mim não estar esquecendo, porque de vez em quando eu faço, é a mente mesmo. Quando ele chegava ali no Amente, né? Ele era recebido logo na porta por Ma'at. Dizem que era ela que recebia, né? E que encarregava, levava a alma dessa pessoa até o lado da balança, ali, né? Anubis, no caso, pede o coração do recém-chegado, né?
Este é posto num dos pratos da balança, enquanto no outro lado aparece a pluma, né? O símbolo de Maat, né? Dirigia-se o coração e se pedia a ele que não se erguesse contra o morto como testemunha. Tá? Sua alma, não, o apelo era aparentemente eficaz, mas Tote dizia: ouve estas palavras em verdade, julguei o coração. Sua alma é testemunha sobre ele. Seu caráter é justo, segundo a pesagem da grande balança. Não se encontrou pecado algum nele. Tendo assim recebido um veredito favorável, o morto seria conduzido por Horus, o filho de Ísis, e filho de Osíris também, né? E apresentado a Osíris, tá bom? Após ajoelhar-se, o morto é recebido no reino de Osíris. Na confissão a Maat, o morto declarava sua inocência, afirmava que nada fizera de errado. Em muitos casos, um escaravelho onde estava escrita uma fórmula era enterrado com o morto. Esta fórmula destinava-se a impedir que seu próprio coração se levantasse como testemunha contra ele. Tá? Então, era assim que era feito o julgamento, tá? No caso. Mas aqui ele não cita a parte principal. Ele fala dessa passagem que Tote fala, né? Mas aí o que acontecia ali? O morto pegava o coração, mas dizem em alguns papiros, né? Aí principalmente do livro dos mortos, que tem esse livro, né? Egípcio, que é onde fica registrado toda essa passagem, né? Aí que a gente está falando sobre essas questões mortuárias, como era relativa no Egito. E aí diziam que o coração, ele podia ser também representado, que a gente falou aí, por um vasinho, né, de asas, né, com asas, que lembra muito a quartinha, aquela quartinha, né, de asas, que para quem é do culto de orixá, do culto de entidade, sabe o que a gente tá falando. E eu peguei aqui, que ó, que engraçado, porque eu quis entender o porquê a representação do vaso, né, o porquê que o coração, muitas vezes, ele era representado por esse vaso. Quando ele não era representado por esse vaso, ele era representado pelo Ibis, né, que também poderia ser Tote, né, no caso, porque Tote, ele é representado também por esse Ibis, que é um animal de bico muito fino, né, que traria essa representação da seleção, que ele teria a capacidade de selecionar só aquilo que fosse, como é que fala? Que fosse o melhor, no caso ali para ele. Então, tem muito a ver com essa capacidade de discernimento e de seleção. Então, poderia estar sendo usado um dos dois, tá? Aqui eles falam que é o coração mesmo, né? Quando a gente fala de coração, se não for essas duas representações, não é o coraçãozinho do Dia dos Namorados, né, gente? É o coração mesmo, o órgão, tá? Até mesmo nos desenhos, quando não era, né, representado pelo coração em símbolo, né? Como um órgão, era o vaso, no caso, tá bom? E aí, o que acontecia? De um lado colocava, né, o coração, e do outro lado colocava a pluma. Esse coração, ele não podia pesar mais do que a pluma de Maat. Gente, já era algo impossível, né? Porque um coração, um órgão, sempre vai pesar mais do que uma pluma, né? Mas você pode ver que a representação desse coração, ele tinha exatamente essa questão de comunicação. Já não era mais o órgão que prevalecia ali, né? Porque o órgão mesmo em si, ele é feito de matéria. E a matéria, ela se esvai com o tempo. É aquilo que ficava registrado nele, vamos dizer, essa comunicação, esse laço, esse nó entre a gente, entre nós e o sagrado, entre nós e o divino, né? Então, ele não poderia pesar mais do que a pluma. Ele deveria se igualar à pluma de Maat ou ele pesar menos do que a pluma, né? Então, a gente já sabe que, olhando por esse lado, seria impossível esse coração estar pesando menos do que a pluma de Maat. E como que se faria, no caso, para esse coração estar pesando menos, né, do que a pluma? Seria um coração que conseguiu, né, eu vou dizer assim, ser liberto de todas as amarras do orgulho e da vaidade. É um coração que viveu em retidão perante aos seus princípios, a justiça, a verdade, né? Vou estar falando assim, a bondade, a irmandade, a generosidade. Foi um coração que agregou, vou estar dizendo, não é só bons princípios, mas boas ações durante a vida, né?
E se a gente for parar, gente, para pensar, quem nunca errou nessa vida? Quem é que viveu 100% em conformidade com as leis e os princípios de Maat? Impossível. Todos nós erramos, né? Nós somos seres que erramos. Qualquer erro faria esse coração pesar mais do que a pluma. Porque teria que ser um coração que viveu 100% em retidão à verdade, aquilo que era justo, né? Vamos estar dizendo assim, nessa vida. E todos nós, em algum momento da nossa vida, falhamos com a verdade. Em algum momento da nossa vida, a gente acabou falhando com a justiça. A gente acabou sendo injusto, né? Então, se a gente for parar para pensar assim, ninguém teria um coração que pesaria menos, né, do que a pluma de Maat. Dizem que existia uma maneira desse coração, né, ainda em vida, ser regenerado. Vamos estar falando assim. Dizem que é quando esse coração ele se torna um coração de fogo. É um coração que se acende. Como assim ele se acende? Ele se acende para a verdade. Né? Para aqueles princípios que nos tornam nobres perante a espiritualidade. Vou estar falando assim. É quando todos os erros da vida dessa pessoa serviram como escada. Vou estar falando assim. Para essa evolução. Vou estar falando assim. Então é quando os erros, os meios justificam os erros. Vou estar falando mais ou menos, essa daí, o ditado, já não lembro mais, porque eu sou péssima para ditado. Mas é mais ou menos isso, é como se os erros tivessem servido como exemplo, como lição. Como se aquele coração tivesse vencido o seu karma. Mas não um karma, gente, como uma condenação. Um karma como ensinamento. Então, todos esses erros serviram de ensinamento. E ali em vida ainda, né? Essa pessoa, essa alma, fez o seu coração se acender. E ele se tornou um coração de fogo. Ele foi um coração purificado. Aí ele seria um coração que estaria liberto das amarras, né? E pesaria, poderia vir pesar menos que a pluma de Maat. Então, esse é o significado, né, que teria aí. Então, é que nem a gente disse, é impossível, né? A gente tá vivendo uma vida assim. É realmente impossível mesmo, né? E mesmo que a gente, vou falar assim, que a gente desperte, né? Porque esse coração de fogo era um coração desperto. É um coração que despertou. Vou estar falando assim, em vida. É um coração que despertou para a verdade. E que nem eu comecei falando no início do vídeo, né? Maat, esse conceito de Maat, que seria a verdade, tem a ver não só com essa verdade de real, né? Aquilo que é real, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Mas seria muito também com relação à nossa verdade. Qual é a verdade que você traz em você? Qual é a sua verdade, né? Porque eu acho que esse é o primeiro princípio de tudo. É a gente olhar pra gente e ir de encontro com a nossa verdade. Né? Porque muitas vezes a gente pode, do lado de fora, né, a gente tá expressando, que foi aquilo que a gente falou no outro vídeo, né? O que você expressa para o mundo? Qual é a mensagem que você passa para o mundo? Tá falando assim. Qual é a sua mensagem? Essa mensagem, ela é real? Ela traz a real verdade sobre você? Porque muitas pessoas vivem de aparência. Como dizia minha avó, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Como é que tá o peso do seu coração? Quanto será que o seu coração estaria pesando hoje? Né? Porque qualquer erro, qualquer julgamento, qualquer injustiça faria esse coração estar pesando mais do que a pluma de Maat. Maat, na realidade, ela é um grande convite para que a gente vá de encontro à verdade. Né? Essa verdade nossa, que é única e exclusiva. Né? Para você ir de encontro com os seus propósitos, com as suas verdades. Né? Quais são os seus princípios? Quem é você quando ninguém está vendo? Não vai ter como, gente, uma vida, quando eu falo da gente estar se conectando com a espiritualidade, a gente tá indo de coração aberto ali, né, para esse nosso despertar espiritual, não significa que você vai ser good vibes, que todo dia você vai estar emanando luz, que você vai ser paz e amor, que
que tudo vai estar lindo, tudo vai estar maravilhoso, que não vai ter um dia que você não vai se estressar, não vai ter um dia que você vai querer mandar todo mundo ir fazer um passeio, porque a gente não pode falar palavrão aqui no canal, né? Então, fazer um passeio aí, vamos estar falando assim, não vai ser todo dia que você vai estar good vibes. E você nem deve estar todos os dias good vibes, porque nós somos feitos de emoções, né? E a gente precisa e deve abraçar as nossas emoções. A gente precisa entender o porquê a gente se sente daquela forma. O porquê nós reagimos daquela forma. Essa é a única maneira da gente estar se conhecendo. Sabe aquilo, eu preciso me libertar de todas as minhas sombras. Na verdade, você não precisa se libertar das suas sombras. Porque as suas sombras é aquilo que está oculto em você. Na realidade, você precisa abraçar as suas sombras e não se livrar delas. Porque enquanto você não abraçá-las, você não vai conseguir se conhecer de verdade. E ninguém vai ser pessoas, como é que eu posso falar assim, 100% justas, 100% corretas, que a gente nunca vai estar errando. A gente vai estar errando. De vez em quando aí a gente vai tropeçar, né? A gente vai cair, a gente vai estar falhando, a gente vai estar cometendo princípios que não deveriam ser, de julgamento, né? Quantas vezes a gente não julga as pessoas, né? Assim, às vezes a gente nem conhecer a história daquela pessoa, ou se entender o porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma, né? A gente faz isso, é normal. Quando você vê você tá falando mal de alguém, né? Quando você vê, você deixa de acolher uma pessoa que tá do seu lado. Quando vê, você tá reclamando, espravejando, gritando, né? Competindo com outras pessoas, né? Prejudicando outras pessoas, magoando, agredindo outras pessoas, nem que seja em palavras, enfim, com gestos, né? Enfim, isso vai acontecer. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar errando em alguma coisa. O importante nisso tudo não é querer ser uma pessoa perfeita, porque perfeita ninguém vai ser. Mas é a gente tá aprendendo a enxergar essa verdade, né? Principalmente a gente tá, como é que fala aquela palavra, mulher? Reconhecendo os nossos erros, né? Então, caramba, eu errei aqui. Então, peço desculpa. Se for com você, se você errou com você mesmo, peça perdão a você, né? Peça perdão à pessoa com qual você errou. Beleza, o erro foi hoje, aprendeu com ele e tente amanhã não errar mais. Porque esse é o grande X da questão. Não é você errar hoje, mas é você não acabar cometendo o mesmo erro. E principalmente não persistir no mesmo erro. Essa é a parte mais importante. Não persistir no mesmo erro, né? Isso é muito, muito, muito importante, né? A gente acabar... A gente não é acabar, mas a gente conseguir aprender, né? Conseguir filtrar essa lição que a gente passou, né? E a gente não tá vindo aí caindo nas mesmas falhas, vou tá falando assim. E a gente tem muita essa questão também de a gente julgar, né, as pessoas. Quantas vezes a gente não julga, né? A gente julga, quantas vezes a gente tá julgando. Mas a gente precisa entender que nós sempre estamos no meio em que nós precisamos estar, com as pessoas que nós precisamos estar. Essas pessoas, na realidade, são um grande espelho daquilo que nós somos. Nós sempre somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, aquilo que às vezes eu não suporto no outro, pode ter certeza que aquilo também está em você. Essa é uma oportunidade de você observar, corrigir a sua falha, né, e tá fazendo a sua vida diferente. Ou seus comportamentos diferentes. Porque você olha e você fala, não, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim. E aí, com o passar do tempo, eu venho me moldando. Eu venho criando os meus princípios, né? Eu venho ali, como é que eu falo, mulher? Reacendendo essa chama que existe aqui dentro de mim. E cada vez mais eu vou me ligando, criando esse laço com o sagrado, com o divino. E quando eu falo sagrado divino, gente, não tô falando de Deus nessa versão que foi imposta pra gente. O sagrado e o divino é aquele sagrado e aquele divino que habita em você. É a forma como você encara e como você enxerga ele. Porque Deus é um só. Existem muitas moradas na casa de meu pai. E existem muitos meios de acessar a ele. Não é assim que falava?
Então, existem muitos meios, existem muitas moradas, né? Então, cada um vai ter a sua verdade. Então, Maat é sempre um convite a você acessar a sua verdade. E você está, principalmente, fazendo um julgamento sobre você mesmo, sobre as suas próprias ações, né? Mas não é um julgamento de você vir se dilacerando, você vir se julgando no sentido, não é se dilacerando, que é uma palavra certa, de você estar se condenando. Muitas vezes eu falo isso, eu falo assim, esses dias eu comentei isso com meu tio, eu falei, nossa, eu gostaria de ser essa pessoa que eu sou hoje, há 10 anos atrás. Eu queria ganhar 10 anos de vida, mas eu queria voltar no tempo, eu queria ser essa Thaís que eu sou hoje, há 10 anos atrás. Se eu deixar me perguntasse, assim, qual é o seu desejo? Eu gostaria de falar isso. Eu gostaria de estar vivendo quem eu sou hoje há 10 anos atrás. Aí meu tio olhou pra mim e falou assim, o tempo de orixá nunca é um tempo errado. Orixá nunca erra. O tempo de orixá é o tempo correto. As coisas aconteceram quando elas tiveram que acontecer, né? E aí eu parei, pensei e eu falei, é verdade, né? Eu falei, até porque há 10 anos atrás, realmente, né? Eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Eu não posso me culpar de não ter agido de uma outra forma há 10 anos atrás. Porque eu não era desperta. Eu não era desperta. Então eu não podia ter os pensamentos, a cabeça que eu tenho hoje. Eu conheço esses mitos desde que eu era criança, mas só hoje eu consigo realmente entender eles de verdade. Eu só lia como histórias. Hoje eu consigo tirar o código que cada história vai trazer para mim. Todas as histórias trazem um código, né? Todos os itantes dos orixás trazem um código. Todo versículo da Bíblia traz um código. A gente tem que conseguir extrair a mensagem que aquele código está trazendo pra gente. Porque aí é a grande sacada, né? Aí é que tá todo o segredo da questão. A gente conseguir entender os códigos. Mate também é um convite, que nem eu disse, da gente olhar, né? Vou estar falando assim, que é aquela questão por fora bela viola, por dentro com bolorinto, né? Não adianta eu falar o nome de Deus, falar o nome dos orixás, falar o nome de qualquer coisa que seja, né? Tá falando da boca para fora. Ou usar isso simplesmente como um instrumento de vaidade e de orgulho. Só para dizer que eu sou, que eu estou, né? Que Jesus é isso, que Deus é aquilo, que orixá é aquilo, que pombagira é aquilo. Só que eu não sou um exemplo de conduta. Então, tudo que está saindo da minha boca, na realidade, não está indo de encontro com o sagrado. Eu estou sendo de serviço ao sagrado. Porque quando eu levo o nome do sagrado, eu preciso ser um exemplo daquilo que eu sou. Não interessa se você vai numa igreja. Não interessa se você vai no centro umbandista, se você vai no centro kardecista. Nós precisamos ser, vou falar assim, um exemplo de conduta. A nossa conduta é o que nos, vou falar assim, o que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima do sagrado. Independente de que sagrado você viva. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Eu preciso ser um exemplo. As pessoas precisam olhar para mim e eu preciso externar aquilo que eu prego. Não adianta eu falar isso da boca para fora. Isso não vai ter serventia nenhuma para Deus. Ou eu usar Deus como um meio e não como fim, né? Tem uma frase que eu não sei se eu vou estar falando isso da forma correta, mas não sei se é bem assim a frase, tá? Mas é assim, quando eu utilizo, é mais ou menos por aí, tá? Quando eu utilizo os bens materiais, a matéria, para acessar a Deus, eu sou um espiritualista, né? Quando eu uso Deus para acessar os bens materiais e a matéria, eu sou um materialista. Porque Deus, ele não é o fim, ele é o meio, nesse caso. Ele é o meio de eu me destacar, é o meio de eu usurpar, é o meio de eu adquirir bens materiais. Eu olho para o sagrado pensando naquilo que ele pode me oferecer e não eu sendo um instrumento na mão do sagrado. Porque todos nós temos poder de transformar alguém à nossa volta. Não é ter o síndrome de salvação, mas a minha conduta faz com que o outro mude. Às vezes não é as minhas palavras que vai mudar,
o outro, mas sim a maneira como eu ajo. Se eu me posiciono, se eu me imponho diante dessa verdade, essa pessoa mais cedo ou mais tarde, ela não vai ter duas saídas. Ou ela vira as costas e vai embora, ou ela muda. Foi como eu disse, né? Assim na minha vida. Aconteceram esse tipo de coisa, mas uma coisa eu posso dizer. Todos os relacionamentos que eu saí da minha vida, eu deixei as pessoas melhores do que elas eram. Elas nunca ficaram iguais do que elas eram. Eu virei as costas, mas você pode ter certeza. Eu encontrei essas pessoas muito pior. Né? Se não foi em questões como é que fala, de índole, de caráter, foi em questões materiais. Eu nunca deixei ninguém que passou na minha vida da mesma forma que era. Se essa pessoa saiu é porque ela não quis enfrentar a verdade. Né? Porque a pessoa não tinha saída. Ou ela mudava, ou ela mudava. Ela ia ter que mudar. Alguma coisa ia ter que mudar nela. Porque eu não abdicava daquilo que eu acreditava. Né? E eu posso ter todos os defeitos do mundo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito honesta. Eu fui verdadeira até demais. Que na verdade essa minha verdade, ela beirava a injustiça. Porque as minhas palavras eram tão carregadas de verdade que na realidade eu magoava as pessoas. Eu não tinha filtro. Eu falava sem pensar. Né? E isso não era verdade, isso não era ser verdadeira, isso era ser arrogante. Né? Na verdade, eu humilhava as pessoas com a minha boca. Eu muitas vezes olhei assim, né? Mais nova, né, gente? E eu falava, gente, a minha boca, em vez de ajudar, ela amaldiçoa. Na minha própria boca me amaldiçoava. Essa é a realidade. E eu tive que vir aprendendo que essa verdade, ela deixa de ser verdade quando eu imponho elas às pessoas, ou então quando ela acaba magoando o outro, ou quando ela serve como julgamento. Hoje eu prefiro muitas vezes me calar, ficar quieta, deixar passar, do que eu abrir minha boca para estar falando e estar cometendo de alguma forma alguma injustiça. Porque o outro foi injusto, mas dependendo do que eu falar, eu vou me tornar injusto igualzinho essa pessoa. Porque os meios não justificam, como é que é? O fim não justifica os meios, né? Então, assim, se eu ficar quieta, eu tenho mais tendência a me tornar uma pessoa justa do que eu rebatendo de algumas situações que não valem a pena. Então, são todas essas situações que acabam fazendo o meu coração pesar. Né? É quando eu não perdoo, é quando eu não entendo, é quando eu não acolho. Claro, gente, que tem situações que é difícil ter perdão. Tem situações que é difícil compreender, como foi esse caso que a gente contou aqui no começo do vídeo. É muito difícil de você conseguir perdoar uma situação dessa, de você compreender uma situação dessa. Essa mulher, né, ela vai precisar passar, como ela precisou passar, por uma reconstrução facial. Ela vai precisar passar por uma reconstrução de vida. Porque essa pessoa nunca mais vai conseguir confiar no outro. O coração dela em si hoje está pesado. O peso do coração dela, esse coração está pesando muito. Porque durante muito tempo ela vai se culpar. Ela vai se julgar. Ela não vai confiar. Talvez ela nunca mais vai conseguir amar. Então tem coisas que não tem, assim, eu não vou dizer que não tenha perdão, né? Quem sou eu para estar julgando alguma coisa? Mas não tem justificativa. Realmente é complicado a gente conseguir aceitar algumas coisas. Mas tem situações que não vale a pena. Né? Por isso que mate essa verdade que habita em cada um de nós. É de encontro com essa verdade. Tem um exercício que eu sempre faço e eu ensino isso para os meus clientes. Pergunte todos os dias, na hora de dormir, qual é o peso do seu coração. Então pergunte ao seu coração. O porquê você dói? Coração, o porquê você dói? Por que você está doendo nesse momento? Mas não deixe a sua cabeça responder. Sinta o seu coração. Aprenda a se comunicar com o seu coração. Lembrando-se sempre que ele é esse elo, esse nó que nos liga ao sagrado e ao divino. Tenha certeza que ele vai te responder. Pode ser que na primeira vez você não consiga. Pode ser que na segunda você chore. Pode ser que na terceira você chore, na quarta você chore. Pode ser que na quinta você ouça. Você vai sentir alguma coisa que vai emanar do seu coração.
uma resposta que vai vir do seu coração. E eu sempre falo isso. Pergunte isso ao coração. Reze todos os dias à noite. Coloque a mão no seu Ori e peça ao seu Ori. Ori, me leve à verdade. Ori, caminhe comigo em direção à verdade. Ori, como é que fala, meu Deus? Guie os meus passos para os meus caminhos de verdade. Para onde eu preciso chegar. Aonde eu preciso estar. E me leve de encontro à verdade. Faça isso todos os dias. Faça todos os dias esse exercício. Daqui um mês e meio, vocês vêm me dizendo. Se não mudou alguma coisa aí dentro de vocês. Se algumas verdades não vieram aparecendo e acontecendo com vocês. Não tem outro jeito, gente. Pra gente estar alcançando a sabedoria, pra gente estar conseguindo se encontrar nessa vida, pra gente estar vencendo as amarras da nossa vida, a gente vai ter que mudar. Não tem milagre. Não existe milagre nesse mundo. Hoje, Thaís, você acredita em milagre? Não acredito em milagre. Eu não acredito mais em coincidência. Não milagre dessa forma, como as pessoas exemplificam. Ah, nossa, aconteceu. Não. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. Né? A minha religião, a gente não acredita em milagre. A gente acredita em ação. Ação. Quando as ações corretas são tomadas, em vários aspectos, as coisas acontecem. O movimento acontece, né? A mudança acontece. E eu sempre bato aqui nessa tecla. Você pode ir na igreja que você quiser, no encontro da vigília que você quiser, na vigília do monte, no encontro na praça de não sei aonde, a marcha do não sei o que lá, no maior terreiro de umbanda, de candomblé, de fá que tiver na face da terra. Você encontrar os melhores sacerdotes, você tiver eles à sua disposição para te ajudar. Sacerdote de qualquer culto que seja, tá bom? Se você não mudar, se você não acender esse coração que está dentro de você, meu amigo, nada vai acontecer. Não tem iniciação que vai ser, porque a iniciação hoje em dia é um prêmio. É uma grande sacada do universo. Eu raspo minha cabeça, passo pelos rituais, aí as pessoas acham que elas vão estar ricas, que vai acontecer um grande milagre, tudo de lindo, maravilhoso vai acontecer. Pois eu digo que a tendência a acontecer não é que vai acontecer só coisas ruins. Tem pessoas que se iniciam, gente, é um mar de rosa. Só que são poucas essas, tá? Porque na grande maioria dos casos, a sua vida vira de pernas pro ar. Vira de pernas pro ar, porque é um novo início na sua vida, né? Digamos que você, quem é mais velho, assim, igual eu, vai lembrar da fita, né? Que a gente rebobinava, né? Pensa você fazendo isso, você rebobinando essa fita. Você voltando lá pro início. É literalmente um reboot na sua vida. Você apertou o botão ali, resetou. Reseta. Vai começar tudo do nada, tudo de novo. Não é que tudo vai ser apagado da sua vida, mas aquilo que precisa ser tirado da sua vida para que as mudanças aconteçam, vai acontecer. E muito eu digo, para aqueles que vão com o coração pesando mais do que a pluma de Maade e não vão de encontro com essa verdade, pessoas que não querem essa mudança, acham que só fazer isso e o orixá deve te trazer algum tipo de retorno, eu ouso informar que a grande tendência é que a sua vida não tome as proporções que ela deveria tomar. E isso, na verdade, é uma iniciação perdida. É só um título que você vai ter. Aquilo que deveria estar acontecendo não vai. É a mesma coisa para você que vai todo domingo receber a hóstia e sai de lá falando mal dos outros, da religião dos outros. É você que senta na igreja para julgar a pessoa que é de outra religião, a outra pessoa que tem um outro estilo de vida de você, diferente da sua, né? Não tem serventia nenhuma, você tá indo lá para nada. Tá falando o nome de Deus em vão. Essa é a realidade. Ou dos orixás em vão, qualquer coisa em vão, né? Porque a religião, na verdade, ela tem essa intenção. E ela significa realmente isso. Religião vem do verbo religar. A intenção dela é nos religar ao Criador. E não julgar ao próximo. E não usar os deuses, as divindades, as deidades como meio para os nossos caprichos. Para a obtenção de poder, para a obtenção de cargos,
pra gente estar humilhando as pessoas, né? Ou pra gente estar se achando mais do que as pessoas. Você receber um título dentro da espiritualidade te dá mais responsabilidade de guiar o outro ao caminho dele. E não ser alguém melhor do que ninguém. A espiritualidade não faz da gente melhor do que ninguém. Só faz da gente a nossa melhor versão todos os dias. A competição aqui é entre nós mesmos. É competir todo dia com a gente. É nos tornar melhor a cada dia que a gente acorda. E a gente sabe que a gente vai errar. Aqui o princípio não é não errar, mas é se acender, é purificar esses erros. É purificar esse coração e tornar ele um coração de fogo. Coração de fogo, onde tudo aquilo que cai nele e não servir para ele, seja queimado. Que esse coração seja purificado e que ele renasça todos os dias com o propósito de nos religar, de nos ligar de forma mais honesta e concreta à criação, ao divino, ao sagrado. Então esse é o grande simbolismo de Maat. E fica aqui para você essa reflexão. Qual o peso do seu coração? Quanto está pesando o seu coração no dia de hoje? Né? E aí, vamos fazer essa reflexão, né? De olhar para o outro, o que a gente faz com o outro. E eu falo por mim, gente, porque eu venho aqui, né, falar, né? E as pessoas acham que eu sou um ser exemplar. Não, eu não sou. Tô melhor do que eu fui. Isso daí você pode perguntar para qualquer pessoa que convive comigo. Sim, eu tô muito melhor do que eu era. Eu não sou um ser especial. Não, eu não sou. Eu sou um canal, na realidade, apenas, entre um elo entre a espiritualidade. E eu vou falar muito isso aqui, que às vezes as pessoas falam, né? Ai, porque você tem o dom de não sei o que, você tem um dom de não sei o que lá. Pois eu vou dizer, para todos nós que temos, quanto mais dom mediúnico tu tem, mais lascado tu é. Tá? Fica essa a verdade de Maat que não quer calar, mas lascado tu é. Muito provavelmente, para quem acredita, porque se acredita em filosofia egípcia, você acredita em reencarnação, né? Porque o egípcio era reencarnatório, né? Não era reencarnatório, era reencarnacionista. Era uma nação reencarnacionista. Isso. Tem que as palavras difíceis aqui. Né? Então, se você acredita nisso, então você acredita, né? Em reencarnação, em vida após a morte, enfim, aí da forma como você quer. Então, muito provavelmente em outra vida te faltou Deus, te faltou a espiritualidade. É por isso que hoje você veio com essa missão. Por isso que hoje, por exemplo, sacerdotes, quem é sacerdote, quem tem aí vários meios de mediunidade, que trabalha, que tem essa formação de trabalhar com a espiritualidade, na verdade, que nem eu já ouvi isso, você foi escolhido pelo orixá. Em alguns casos pode até acontecer isso, digamos, para eu não ser linchada aqui. Mas na grande maioria das vezes não, foi você que escolheu o orixá. Ou você que escolheu ser da igreja. Ou o papa que escolheu ser papa. A realidade é essa, ele não é escolhido, ele escolheu trazer essa missão para a vida dele. Que também não é uma missão fácil. É abdicar da vida dele todinha em prol de Deus. Em prol de viver aquilo ali, né? Vou estar falando assim. Enfim, qualquer um, né, que abdica da própria vida para estar vivendo pela espiritualidade. Porque um sacerdote correto, aquele que é correto mesmo dentro do nosso culto, ele abdica de toda a vida dele. São anos e anos de estudo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia, não tem noite. Ligou 10 horas da noite, às vezes a pessoa tá saindo correndo, né? Ou então passa um dia inteiro ali cuidando dos outros. E, como eu falo, tudo aquilo que você tira dos outros, você acarreta um pouco para você também. Então, é uma vida de serventia e de limpeza. De serventia e de limpeza. É uma vida inteira, sim. Às vezes, cuidar muito para que os relacionamentos não sejam afetados, para que a saúde não seja afetada. É um turbilhão. Para quem acha, né, que é só dinheiro, fama, good vibes e rock and roll. Não, gente, não é. Eu sou irmã de um sacerdote e eu sei o que é. Eu sei o quanto é doído também. Eu sei o quanto se perde, às vezes, no caminho. Quanto passa por várias crises existenciais. Eu não sou sacerdotisa. Eu não sei, né? Não, eu não sou. Eu vou falar que eu sou sacerdotisa de mim mesma. Aqui. De mim mesma. Disso daqui que eu faço, né? Vou estar falando assim, mas eu sei o que é. Eu sei o que é uma vida inteira perdida. Até a gente se encontrar. É doído. Mas eu não sou escolhida por ninguém. Eu escolhi viver isso daqui.
né? E, que nem eu falo, quando é pra ser, não tem jeito. Quando você se propôs a realizar um trabalho, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar e vai ter que realizar. Foi o que eu ouvi lá no Kardec. Olha aqui onde eu tô hoje. Olha onde eu tô hoje, né? E hoje eu não tenho dúvida que eu estou no lugar certo. Então eu não fui escolhida. Eu escolhi. E chegou a hora de eu estar cumprindo com aquele pacto, com aquele acordo que eu fiz. Ponto, acabou. Eu aqui falo pra todo mundo. Pra quem acha que eu venho ensinar, na realidade, cada um desses vídeos eu tô aprendendo. Na verdade, foi uma grande troca na minha vida. Na verdade, pra quem achava que estava sendo ensinado, na verdade, quem estava aprendendo era eu. Porque pra cada vídeo que eu vim aqui, eu tive que estudar. Eu tive que aprender. E aí eu fui mudando. Ou eu mudava, ou eu mudava. Eu não tinha mais saída. E hoje até eu falei isso para um amigo meu. Eu falei, cara, por mais que eu falasse assim, eu vou sair da religião, ou sei lá, eu vou mudar. Não dá mais. Não dá mais, porque as coisas que eu vivi aqui não tem como negar. Não dá mais para virar as costas depois disso que eu vivi, né? Eu encontrei a minha verdade. E todos os dias eu vou de encontro com ela. Semana passada, eu até falei pra minha mãe, eu tava muito feliz. E nem eu sabia o porquê eu tava me sentindo tão feliz. Porque eu não tinha nada de, oh meu Deus, grandioso acontecendo, né? Mas sabe quando você olha pra você e você fala, cara, eu sou grata à minha vida. Eu sou grata a essa trajetória desses últimos 3 anos. Eu me encontrei o meu caminho. Eu me encontrei nesse caminho. Hoje eu sei, hoje eu encontrei a minha verdade. E eu sou feliz nessa verdade. Eu sou muito grata aos orixás por me acolherem. Eu vou estar falando assim, por todas essas pessoas que me acolheram, né? Eu jamais teria chegado aqui se alguém não tivesse estendido a mão para mim. As pessoas são muito importantes nesse processo na nossa vida. Ninguém cresce sozinho. A gente sempre precisa de um mestre. A vida é troca, a vida é feita de troca. A vida é feita de experiências, né? E eu sou muito, muito grata por esse acolhimento, né? Por esse aprendizado. Eu vou estar falando assim. Eu falo que antes de nascer, eu escolhi orixá. Nessa vida, eu tive o livre-arbítrio de escolher ou não. E eu escolhi orixá de novo. E eu já falo, por todas as minhas existências, eu escolho e pretendo ser cultuadora dos orixás na minha vida, né? Eu encontrei a minha verdade. Então vá de encontro com a sua verdade. E que essa verdade te torne, cada dia, um ser melhor e mais desperto. Tá certo? E é isso. Vambora, que eu já falei demais. Isso que eu falei que ia ser rápido hoje. Nunca é rápido esses vídeos. Tem 350... Gente, eu tenho uma pasta que eu comprei só pra colocar esses negócios aqui do canal. Eu tenho muito material. Eu tenho muito. Eu tava olhando ali. Eu preciso começar a juntar tudo. Eu juro pra vocês, eu acho que vai fazer uma pasta assim. É muito material que eu tenho. E eu guardo tudo, tá? Eu não me desfaço de nada, não. E vamos tá tirando aqui. Hoje a gente não vai fazer um jogo, não, tá? Eu só vou tirar um recadinho aí pra semana de vocês, tá bom? Só pra não passar em branco. Recadinho rápido. Ô, tchau, ô ciganos. Laroie. Eu vou pegar uma mensagem aqui, mulher. Bem basiquinha, bem pequenininha. Só pra não tá passando aqui em branco, né? E eu venho pedindo pra Kimate, né, que foi aqui, essa deidade, esse grande princípio, vou estar falando assim, que ela possa vir, tá trazendo aí uma mensagem para nós, né, e para todos os consulentes que ficaram aqui até agora, ouvindo essa mensagem. Ô, tchau, laroie, que assim seja. Ah, de novo, gente, a Imperatriz. E aqui no fundo, o julgamento. É a hora de renascer. É hora de renascer. Ficou alguma carta aqui? Ficou. Por isso que eu tava vendo pequeno. Eu não virei direito. Mas tudo bem. Se caiu, caiu o que tinha que cair. Deixa assim. Aqui 3 cartas pra mim, por favor. Só 3 também.
Seis de copas. As de espadas. A verdade. A verdade vindo à luz. Literalmente. Ai, gente, não aguento. E aqui mais uma, né? O rei de espadas. Aqui estava virado, mas eu vou só assim. Só que saiu carta de espadas aqui, praticamente. Seis de espadas. Aqui, já me traz o recadinho, eu vou pegar um recadinho de lá, tá bom? Aqui as cartas pra compor aqui o conselho. Acho que nunca pulou tanto essas cartas. Três daqui também. Aqui, eu não sei, me tira mais uma daqui, moleque. Eu fiquei com dor na consciência, porque tinha as outras cartas aqui. Tira pra mim aqui. Mais uma carta. O carro. O carro, faz sentido. Ah, energia de julho. Aqui, o carro. Olha que interessante, né? E aqui, vamos tirar um aqui. Gente, eu peço desculpa pra vocês pela minha cara de morto acabado. Que tá pancado aqui, tô cansado. Nossa, saiu uma. Saíram três cartas. Vamos pelas três, saiu as três. Bom, aqui, o que eu vou estar falando pra vocês? É chegado o momento, né? A gente vai falar de movimento. Aqui vamos falar de movimento. Vamos falar de renascimento. Chegou o momento de você tomar as rédeas da sua própria vida. O carro fala muito sobre isso, né? Que nós temos esse poder de conduzir a nossa vida, de conduzir o nosso destino, de conduzir a nossa jornada. Então é chegado o momento de você mudar as direções da sua vida, assumir o controle, as rédeas sobre ela, porque aqui é um convite para que você renasça, para que você se abra para o novo, né? O julgamento, que nem eu falo, é aqueles momentos em que soam as trombetas. É o bem de... Ai, gente, o julgamento. Balança de mate. Agora que eu me toquei. Ah, moleque do céu. Agora que eu me toquei. Eu não tinha tocado disso ainda. O julgamento. Qual é o peso do seu coração? Qual é o peso do seu coração nesse momento? É o momento de renascer. A imperatriz vem te chamando, né? Vem pedindo para que você tome as rédeas e que você vá de encontro. E eu vou estar falando isso com essa verdade, porque eu tenho um as de espadas aqui. É a verdade que te leva. Como é que fala? É a verdade que te leva à luz. É a verdade que te leva ao nascimento. É de encontro com a verdade, aquela verdade que te ilumina. São aqueles insights, são aquelas intuições que te trazem a verdade. São aquelas... Não, como é que fala, mulher? Não deixe de ouvir. Não deixe de ouvir a voz do seu coração. Porque é ela que vai te trazer. É a luz que vai iluminar o seu caminho. É a luz que vai iluminar a sua verdade. Então aqui é o momento de tomar as rédeas da sua própria vida. E de encontro, eu vou falar com esse renascimento. E principalmente com essa abundância. Mas não é a abundância que eu falo de bens materiais. É fazer a sua alma abundante. É o momento de transbordar essa verdade. Essa alegria. Essa prosperidade. Prosperidade não é aquilo que a gente tem, mas é o que a gente faz com aquilo que a gente tem. O que você tem aí nesse momento? Você pode falar, Thaís, eu só tenho amor. Pois é o amor que você vai usar para renascer. Tome as rédeas da sua vida. Busque a direção. Enfrente e dome os seus instintos. Porque nesses momentos você pode estar meio perdido aí.
na sua jornada, sem saber para onde ir. Você quer renascer, você quer prosperar, você quer se libertar, né? Aqui você quer, como é que eu posso estar falando? Gerar uma nova vida, talvez. Literalmente, se abrir para uma nova vida. Renascer para essa nova vida. Aqui, né, mulher? Eu vou estar falando, e aqui a gente vai falar muito dessa questão da mulher. Aí que nem a gente citou nessa questão aqui, eu vejo que eu falo muito, é para mulheres também, né? Mas aqui me bateu muito essa questão, mulheres que se sentem perdidas, que podem aí não estar acreditando, principalmente na beleza de vocês. Aí no poder que vocês têm de renascer, o poder que vocês têm de estar mudando a vida de vocês, sabe? Aqui é muito renascer, é renascer para a vida, tá? Mas para algumas pessoas, aqui vai ser necessário curar alguns padrões. Eu vou estar falando assim, alguns padrões do passado. Aqui alguns padrões do passado. E eu não sei, me bateu muito aqui com essa questão do julgamento aqui. Aqui a gente pode, eu vou estar falando isso porque é o que me veio. Talvez questões kármicas. Para algumas pessoas vai ser necessário olhar para o passado. Com relação a essas questões kármicas, eu vou estar falando. Essas questões que estão aí para que você consiga renascer, para que você consiga vencer esses desafios, né? Para que você obtenha vitória em cima disso que você precisa. Para algumas pessoas aqui, pode ser a questão real de você estar olhando para sua infância, tá curando aí padrões, né, de quando você era criança. Algumas pessoas têm uma tendência muito grande aqui a esse olhar para o passado. E aqui é a cura com relação a isso, né? Para algumas pessoas são processos kármicos, para algumas pessoas aqui são essa questão com relação à infância. Como vocês aprenderam a amar na infância? Quais foram os conceitos que vocês trazem desde a infância? Não só com relação às pessoas, mas com relação a vocês mesmos. E vocês têm um poder de mudar essa direção. Isso que vocês estão vivendo hoje. Basta querer renascer. Aqui a gente tem um julgamento. Então, quanto pesa o seu coração? E o quanto você quer que esse coração venha pisar? Daqui pra frente, tudo depende muito de vocês. Aqui. Vai em busca dessa verdade. Aqui é a verdade vindo à luz. Muitas verdades vão vir à luz. E elas vão ser um caminho muito fértil para vocês. De muita fertilidade, de muita abundância, de muita prosperidade. Aqui. Enfrente essas batalhas. Não vou falar que vai ser fácil, né? Mas aqui, eu vou falar o Rei de Espadas com a questão da justiça, porque o Rei de Espadas, ele é frequentemente ligado à justiça, ao ser um rei muito justo, um rei muito ligado, é a justiça, mas no sentido daquele que está em nome da verdade, daquele que, como é que eu posso falar, mulher? Que vai de encontro com os seus princípios. O Rei de Espadas é aquele que vai de encontro com os seus princípios. Com aquilo que é correto, aquilo que é moral na vida dele, né? Então aqui, essa batalha, esteja pronto para enfrentar essa batalha. Por mais que as águas estejam turbulentas, como está aqui no fundo dele. Mas ele está pleno aqui. Ele está segurando a espada dele e ele está pronto para vencer essas emoções ou esse mar turbulento que ele pode estar enfrentando nesse momento. Ou que ele possa vir a enfrentar para estar encontrando essa verdade. Não vai ser fácil. Vai ser preciso curar alguns padrões. Vai ser preciso enfrentar essa verdade, essa batalha de frente. Mas qual vai ser, vou falar assim, o final dessa jornada? Vamos tentar entender qual vai ser o final dessa jornada. O mundo. O sol. Ah, só podia ser. Eu tive essa intuição de vir abrir aqui. O mundo. Então, a gente vai estar falando de estar encerrando ciclos na sua vida. É o momento de encerrar ciclos e se abrir para novos ciclos. É o momento de encarar o novo na vida de vocês. Quando você enfrentar essa verdade, você estiver disposto a batalhar por ela, eu vou falar para você, novos ciclos, muitos ciclos vão estar se encerrando. Ciclos vão estar se fechando na sua vida e você vai estar renascendo para essa nova jornada. E uma jornada
vou falar o sol, de encontro com essa real verdade que existe em você. Aqui é renascer para a verdade, e de encontro com a verdade, com essa iluminação, e de encontro com o grande Criador, com aquele que nos criou. Aí para cada filosofia vai ter aí um encarregado, né? Ser aí o Deus da criação. Mas aquele de encontro com essa verdade, com esse sol que te ilumina. A gente pode esconder tudo nessa vida, mas nunca esconder a verdade. A verdade, ela não tem como ser escondida. Então vá de encontro com essa verdade. O final dessa batalha é vencer um ciclo, é encerrar um ciclo e estar de encontro com a realização, com o sucesso. Mas é um sucesso, é uma vitória. É uma vitória, porque você vai estar encontrando essa verdade que você tanto busca. É essa verdade que vai eliminar o seu caminho, a sua jornada. Tá bom? E é isso. Não deixe de ir de encontro com a verdade. Jamais fale com a verdade. Tá bom? Vamos estar lendo aqui os recadinhos. Tá bom? Eu só tirei pouquinho a carta aqui, tá? Entrega ao novo. Olha isso que eu tô falando. O novo chega para acender uma chama em seu coração. Seja um amor, uma ideia ou um desejo. Algo desperta com intensidade. Permita-se sentir e viver. O que começa agora tem o poder de transformar o seu caminho. A encruzilhada. Diante de você estão caminhos para serem trilhados. Não há destino certo ou errado, apenas escolhas que ressoam com o que a sua alma deseja. A pombagira te guia, confie no seu instinto e avance, sem olhar para trás. Não tenha medo de enfrentar essa batalha, tá bom? A chave do futuro. Você possui a chave para abrir as portas que deseja. Nenhum obstáculo é grande demais para quem acredita no próprio poder. Use sua sabedoria para encontrar o caminho. Você já possui todas as respostas. Confie. Faça as perguntas ao seu coração. O porquê dói. Existe um bloqueio, uma névoa que está atrapalhando seus objetivos. Não é culpa de ninguém, mas precisa tomar uma providência. Espalhe umas pedras de cristal transparente em casa para limpar o ambiente. Para quem estiver sentindo alguma coisa aí. Eu já entendi, porque eu também tô, né? Cuidado. Sua intenção é das melhores, você sabe disso. Mas é melhor não contar tudo aos outros, como faz com frequência. Não precisa me bater assim também. Algumas palavras mal interpretadas ou distorcidas podem provocar desengano. A gente falou muito sobre a comunicação aqui, né? Não pense mais no que deixou de fazer no passado. Nossa. Pense em tudo o que já realizou e tenha certeza que é capaz de realizar agora tudo aquilo que desejar. É isso. É isso aí. E aqui que nem deu esse recadinho, coloque aí, gente, umas pedras de cristal transparente, tá? Para limpar o ambiente. Faz uma defumação também, né? Faz uma defumação. Existe um bloqueio, uma névoa que está atrapalhando. Faz sentido. Pra mim faz muito sentido isso daqui. Com relação à casa. Porque eu senti mesmo que a casa podia estar um pouco pesada hoje. Mas eu acho que foi de uma leitura que eu fiz. E aí não deu tempo de estar limpando. Eu vou ter que dar um jeito de fazer as coisas aqui em casa. Limpando assim muito, né? Energeticamente. Eu coloquei incenso, fiz algumas coisas, mas não foi o suficiente. Tem que fazer uma defumação mesmo aqui na casa. Ver se eu consigo fazer amanhã, já chego e já faço. Porque senão hoje eu era fazer o vídeo ou era fazer defumação e cuidar dessas coisas. Eu preferi fazer o vídeo aqui e amanhã eu venho fazendo essa outra parte. Tá bom? E é isso, gente, tá? Que assim seja, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui uma tiragem rápida, fica só uma mensagem aí pra vocês, né? E pra quem tá perdido aí no caminho, não ouse enfrentar essa batalha, né? E de encontro com essa verdade que é a verdade que é justa para você. O que você sabe que é correto para você. Por mais que possa parecer doloroso, que pode ser, você possa ter medo de enfrentar, tá? Me coloque como exemplo. Não tenha medo. Se apegue à espiritualidade.
vá de encontro a essa verdade. A espiritualidade não abandona ninguém, independente da sua fé. Gente, teve vezes que eu achei que eu não ia conseguir. E eu tô aqui. Eu enfrentei muitas batalhas para estar aqui hoje. Muitas. Espirituais, né, materiais, eu comigo mesma, né, eu com a vida, eu com pessoas. Tipo, mas hoje eu tô aqui. Tem um caminho para ter, muita coisa para mudar, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aprender, mas é satisfatório estar aqui hoje, tá? E nada é impossível aquele que crê, aquele que bota movimento na sua vida, aquele que ousa arriscar, e principalmente aquele que não quer se tornar alguém, como é que eu falo, mulher? Principalmente para aquele que quer despertar, sabe? A pessoa, quando ela quer despertar, quando ela quer ir de encontro com essa verdade, ela consegue. Confie em Deus, confie na espiritualidade, tá? E não deixe de perguntar todos os dias para você: quanto pesa o seu coração? Se você sentir ele pesado, pergunte a ele o porquê dói, tá? E vá de encontro com essa verdade que vai acender o seu coração, né? E que vai te trazer para essa nova etapa da sua vida. Que, acredite em mim, vai ser a melhor etapa que você vai viver em toda a sua jornada, tá bom? Que assim seja, gente. Op, tchau, oriô, laroie, beijo, gente, e até a próxima. Beijão.